Olá, eu resolvi compartilhar a quem possa interessar um método que eu desenvolvi para cobrir o bambolê, no caso quando a gente faz uma mandala, né? E a gente coloca no bambolê. E eu procurei na internet uma forma de conseguir cobrir esse bambolê, porque, enfim, passar toda a linha por ele e depois fixar a mandala não ficava legal, porque depois eu tinha que vir com a linha por cima do bambolê coberto. Então eu não gostei do acabamento, não ficava legal, era complicado esconder a linhazinha no bambolê, porque você depois tinha que fazer um arremate lá atrás para esconder essa linha, que no caso ficava por cima. Então realmente estava difícil, mas eu consegui desenvolver um método que eu vou compartilhar com vocês, que depois vai ficar assim, ó, fica perfeito, ou quase isso. Ele não tem nozinhos, porque também não tem como ficar fazendo emendas, tantas emendas assim. Como vocês podem ver, tá perfeitinho, com algumas pequenas elevações, porque realmente não tem como fazer com a linha continuada. Eu coloquei uma musiquinha ao fundo porque a gente está trabalhando com mandalas e as mandalas elas têm sua energia, então é interessante que a gente observe o clima também com que a gente faz tudo isso. Eu já vou partir aqui do ponto em que eu já fixei a mandala com a linha de uma outra cor para ficar mais fácil para a gente visualizar. Eu coloquei um pontinho em cada linhazinha dessa. Eu coloquei um pontinho que não vai ficar visível para vocês, porque o bambolê é preto e a caneta é preta, mas eu consigo visualizar aqui. Aí eu coloco um pontinho para eu saber, caso a linha se locomova, que eu consiga saber o ponto exato em que eu quero que essa parte da mandala fique. Então vamos lá, vamos começar. Eu começo fazendo, eu sempre deixo uma parte maior assim da linha, porque pode ser que no final eu precise dela para complementar a chegada dessa linha, já depois que eu der toda a volta no bambolê. Então eu dou aquele nozinho básico que a gente conhece, aquele nozinho básico, e tomo cuidado de deixar a erupçãozinha o nozinho para baixo, tá? Para não ficar aparecendo aqui. Então, o que eu faço? Eu pego fiz um nozinho, peguei uma parte assim e venho, seguro ele aqui e vou dar as voltas aqui com esta parte, no caso aqui para baixo. Eu seguro aqui para que esta outra parte que está ligada ao novelo fique estendida. Mas não se preocupem muito com isso não, porque vai dar certo. Então eu começo a contornar o meu bambolê. Sempre bem apertadinho para a gente cobrir bem. Ficou pequeno isso aqui, gente. Vou ter que refazer aqui. Vou mostrar para vocês o porquê. Eu tenho que puxar bastante para eu ter bastante linha aqui nessa parte em que eu vou fazer a cobertura. Enfim, aqui.
Gente, não é uma coisa fácil, não. Vou falar pra vocês que é fácil, não. Mas vamos lá. Então, segurei aqui, passei pra cá toda aquela parte. Aqui vai estar essa, vou deixar esse aqui sempre estendido, mas eu vou cortar, então não vai fazer diferença, não. Então, vamos lá. Segurei aqui, só para que ele não fique frouxo, entendeu? Só tenho que segurar aqui até o momento de eu começar a fazer as voltas. Comecei a fazer as voltas, eu já posso vir aqui e cortar esse fio que tá ligado ao novelo, certo? Vamos lá. Aí, sempre bem apertadinho para cobrir direitinho, vou fazendo. Só esse início aqui, que é um pouquinho complicado, mas nem tanto, né? No mais é super tranquilo. Ó, tô chegando aqui na parte da primeira linha. Eu posso cortar ela, eu já sei onde ela vai ficar, porque eu fiz o pontinho aqui, né? Como eu falei pra vocês, tem um pontinho aqui. Já sei onde que ela vai ficar. Vi aqui, geralmente as mandalas que a gente faz, tem sempre esse pontinho aqui que a gente fixa, né? Esse picôzinho. Passei a linha aqui por dentro do picô. Ó, continuo. Sempre bem apertadinho, para a cobertura ficar bem legal. Agora tá chegando uma parte. Continuo. Pessoal, quando tiver mais ou menos uma quantidade assim de barbante, eu venho com aquele novelo, com a pontinha do novelo lá que eu cortei e vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Vou virar aqui para vocês verem. Ó, coloquei, ó, tá aqui, né? Deu para ver. Coloquei aqui. E continuo passando. Só porque eu vou precisar disso daqui já. Isso aqui depois a gente vai cortar. Então não esquenta com isso não. Beleza, vamos lá. Continuo passando. Continuo passando. Pronto. Aí, o que que acontece? Cheguei aqui nesse ponto, né? Em que eu tenho essas duas partes, porque essas duas partezinhas aqui, eu vou pegar essa parte, esta parte do novelo, né? Em que eu coloquei, já fixei ele aqui, e vou passar ele aqui por dentro. Vou passar ele aqui por dentro. Pronto, passei por dentro. Aí eu já posso até soltar ali. E aqui eu vou puxar um tanto que eu achar legal, que fica legal pra eu manusear. Eu gosto de puxar bastante. Vou puxar pouco aqui pra mostrar pra vocês, pra não ficar muito complicado. Pronto, passei. Continuo passando. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho que deixar bem unidinho pra cobrir totalmente o meu bambolê. Tá esse aqui, né? Já vou cortar ele. Já vou cortar. Você vai unindo assim com a mão, né? A gente vai ajeitando. Aí, vou continuar aqui, ó. Entendeu? Posso cortar já esse aqui, porque eu já vou lidar só com essa outra linha. Vou continuando. É basicamente isso. Vou continuando.
bem apertadinho, tá cobrindo todo o meu bambolê. Cuidado para ele não ficar retorcidinho, tá, gente? Tem que ser sempre... a gente tem sempre que reparar isso. Se esse fiozinho, ó, se a gente não torce ele assim, né? Porque senão não fica legal. Continuando, ó, cheguei de novo aqui na outra linha, já posso cortar. Corto, já sei onde eu quero ficar, porque tem um pontinho. Quando o bambolê é claro, fica mais fácil a gente fazer isso. Mas é sempre importante fazer, porque às vezes a mandala corre, né? Ó, agora eu vou passar por dentro. Às vezes dá uma embaraçadinha aqui, mas é facinho de resolver. Ó. Passei. Toma cuidado para não ficar retorcido, tá certo? Não ficar retorcido. Vou ajeitando aqui, essa parte aqui é mais sensível, né? Assim que a gente passa. E vamos continuando assim. Demora, mas imagine se fosse para pegarmos um novelo e passar por todo o bambolê. Complicadíssimo. E dessa forma você consegue fazer com uma única linha, né? Sem que necessite dessa outra. Ó, terminou aqui, tá desse tamanho? Então a gente vem com esta a meada, né? O fio do novelo, e vou segurar ele aqui, né? A gente segura com o dedinho para não deixar ele soltar. Isso tudo é sem medidas exatas, né? O tamanho esse tamanho aqui não precisa ser exatamente este, né? Pronto, terminou aqui? Eu vou abrir ele, vou vir com a agulha, agora, e o detalhe, né, isso aqui nunca vai terminar sempre no mesmo lugar. Então, eu vou pegar ele, vou passar aqui por dentro, sentir aí? Não é tão difícil. Vou fazer, estiquei uma quantidade boa. Vou continuar. Deu pra entender, né, gente? Vou continuar. Passo um pouquinho aqui e aí já venho e corto já essa linha aqui, porque já não preciso mais. Não preciso mais. E continuo a enrolar. Beleza? Deu para entender, né? Eu vou fazer nela toda e depois eu mostro para vocês só a finalização, tá? Só o arremate final. Já mostro para vocês. Então, concluindo aqui já toda a volta, depois de ter coberto todo o bambolê, chegando aqui ao finalzinho, terminando aqui com o barbante duplo, né? Chegando aqui a última parte, vou encaixando aqui direitinho, já no final, concluir aqui. Concluído aqui. A gente vai sempre ajeitando aqui, né? Pra ficar tudo coberto, mesmo na parte interna,
Pra ficar bonitinho, né? Acabamento fino, trabalho delicado merece, não é mesmo? Então, aqui a gente faz o nosso arremate com... Aqui não tem como, né? Em algum momento vai ter que ter um nozinho. Então, o momento é aqui, esse momento é aqui, no final. Eu já colei, já fiz certa vez, e aí depois de ter feito esse último nó, eu deixei uma parte aqui e eu colei. Mas veja bem, em algum momento ele descola, então é preferível a gente cortar aqui mesmo e deixar esse nozinho, né? Essas partes aqui, ó, essas partes aqui que a gente que foram sobrando, né, conforme a gente ia colocando o barbante, a gente vem e corta, dá uma puxadinha, corta, depois vem, ajeita, não fica pontinha nenhuma, ó. A gente vem, dá uma puxadinha, corta, pra ficar bem rente. Não tem segredo nenhum. Eu gosto de cortar também, gosto de usar o estilete. Pode ser o estilete também. Fica também bom. Mas a tesoura resolve bem. Tá até melhor aqui com a tesoura. Certo? Então, pessoal, era isto que eu queria ensinar para vocês, porque eu penei muito até chegar a esse resultado, porque é muito difícil você cobrir isso com a linha simples, né? Porque aqui a gente cobriu com a linha dupla, né? E já anexando a própria mandala. Então é isso, ficou prontinho, ó, o acabamento fica bom, tem pequenos detalhes, né, que são naqueles momentos em que a gente puxa novamente a linha da meada, mas não são nós, né, fica uma leve erupçãozinha, que dá pra gente, que não compromete a beleza do trabalho, não. Então é isso. Obrigada a vocês.